Eu quero convidar você nesta hora a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Miqueias. Todos nós sabemos que nós estamos o que mesmo? No domingo, segundo domingo do Advento, que antecede o Natal, que antecede o nascimento de Cristo. Uma data que todos falam, data pagã, né? As crianças, obrigado, tia. As crianças venham até o altar para nós orarmos, para elas irem para a salinha. Que lindas! Amém! Que lindas, que lindos! Amém! Vamos estar orando pelas nossas crianças, pela tia Bárbara, que estará com elas ali. Estenda suas mãos para cá. Senhor, eis aqui, Pai, os teus filhinhos, meu Deus, que vieram para a tua casa nesta noite. Senhor, e sabemos que o coração das crianças e da boca delas é que sai o perfeito louvor, a perfeita adoração. Na simplicidade delas, Senhor, nós sabemos que o Senhor opera, porque das tais é o reino dos céus. Então, Pai, neste momento, eu te peço que o Senhor venha abençoar a Bárbara, a tua filha, que está com a responsabilidade, Senhor, de cuidar deles, de levar a tua palavra, na medida em que elas possam entender o que a ti irá falar a respeito do teu filho Jesus. Então, Senhor, toma a mente e o coração dessas crianças em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos para a salinha. Amém. Abra suas Bíblias lá no livro de Miqueias, do profeta Miqueias, né? Nome do meu filho, nome que eu relutei muito em dar para o meu filho, esse nome de Miqueias, mas fui convencida pela minha mãe, né? Lá no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8, em nome de Jesus. O profeta Miqueias fica um pouquinho antes de Mateus, depois de Amós, né? São dos profetas menores, está bem lá pertinho do Novo Testamento. Amém? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Nós sabemos que a vinda do Filho de Deus, do Messias, ele começou lá no livro de Gênesis, perdurou todo o Antigo Testamento, veio, né, até chegar no Novo Testamento, quando Mateus começa a contar a história do nascimento de Jesus. O nascimento que já foi predito desde a queda de Adão e Eva. E aqui o livro de Miqueias, no capítulo 5, ele diz assim: agora, junta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á a sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que o que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria
a espada e a terra de Nirode, dentro de suas próprias portas. Assim, nos livrará da Assíria, quando este vier à nossa terra e pisar os nossos limites. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos do homem. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelha, o qual se passa, as pisará e a despedaçará, sem que haja quem as livre. Pai querido, nesta noite, a Tua palavra, Senhor Deus, foi lida, e neste momento, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha me usar da forma que o Senhor quiser, do modo que o Senhor aprouver o Teu coração, Pai. Então, em nome de Jesus, nesta noite, eu me coloco como instrumento Teu neste altar, para transmitir para a Tua igreja aquilo que o Senhor deseja que a Tua igreja receba da Tua parte, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Como eu estava falando, né, logo no início que eu anunciei aqui, o capítulo que nós iríamos ler, o nascimento do Messias, ele foi predito desde lá do livro de Gênesis. Lá no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a história da queda de Adão e da queda de Eva, aonde o Senhor Deus, ao cair da tarde, ele, ao passear no jardim, que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus que cuida, um Deus que sara, é um Deus que conversa. E você hoje pode falar assim, mas como que eu vou conversar com Deus se eu não vejo Ele? Jesus, ao ascender aos céus, Ele disse para os seus discípulos o quê? Que Ele ia rogar ao Pai, que deixasse conosco quem? O Espírito Santo, o Consolador, que estaria em nosso meio até a consumação do século. Nós somos esse templo do Espírito Santo. Você e eu precisamos termos o cuidado com esse corpo físico, porque esse corpo não é seu. Esse corpo é o templo do Espírito Santo. E às vezes você para e pensa, mas como eu converso com Deus? Como eu falo com Deus? É na quietude do teu espírito que você vai conversar com Deus. E lá no Jardim do Éden, quando houve a queda do homem e da mulher, aonde também a serpente foi penalizada, Deus fala para todos eles o castigo que eles teriam. Mas Ele dá uma resposta muito linda para a mulher. Ele diz para a mulher que dela nasceria. Ele diz para a serpente que da mulher a qual ela foi, incentivada a comer do fruto proibido pela serpente, Deus olha para a serpente e diz, da mulher nascerá aquele que pisará a tua cabeça. Da mulher nascerá aquele que pisará a tua cabeça, mas você vai morder o calcanhar dele. E nós vemos que quando Jesus nasce, nós vemos a história do nascimento de Jesus, a história predita pelo profeta Isaías, pelo profeta Miqueias, pelo profeta Zacarias, por todos os profetas que antecederam o nascimento de Jesus. Isaías profetiza 700 anos antes. E às vezes nós queremos que a nossa promessa aconteça no dia seguinte, após nós ouvirmos da parte de Deus o que Ele vai fazer. Mas o tempo de Deus não é o nosso. E aqui nós vemos no capítulo 4 do livro de Miqueias o anúncio do chamamento dos gentios, a responsabilidade dos gentios em aceitar o Salvador, em aceitar aquele que vinha para remir o seu povo. E nós às vezes paramos e pensamos, será que Deus não sabia que o homem não ia aceitar a mudança de reinado terreno para um reinado eterno?
Porque Jesus veio como um homem simples. Mas os fariseus, os saduceus, todos aqueles homens, os doutores da lei, estavam esperando o quê? Um homem deslumbrante, que entrasse em um cavalo branco, vestido com a sua túnica vermelha, a túnica que dava o poderio de um rei. Mas Jesus nasceu em uma manjedoura. E aí o profeta Miqueias vem e diz que "E tu, Belém Efrata, pequena demais, para figurar como um grupo de milhares de Judá." Belém era uma cidade insignificante, uma cidade pequena, mas dela nasceria aquele que ia mudar a história, não só do povo de Israel, mas de toda a humanidade. Mudar a sua história, mudar a minha história, nos trazendo um novo viver, tendo em nós dando para cada um de nós uma nova visão de reino. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus, nós ganhamos o quê? O direito da vida eterna, que somente Cristo Jesus pode nos dar. E quantos homens e mulheres têm rejeitado esse direito da vida eterna? Hoje pela manhã, quando o irmão João pregava, teve um momento que ele disse o seguinte: quantos estão na casa do Pai e pensam em se desviar? E ele aconselhou: não faça isso. Porque o segundo estado do homem é pior do que o primeiro. A igreja do Senhor, ela está viva. Ela precisa desse gás espiritual. Ela precisa buscar em Cristo a solução para os seus problemas. Mas eu não gosto disso, mas eu não gosto daquilo. Vá para os pés do Senhor, igreja. Vai buscar a presença de Deus. Vai colocar as suas petições aos pés daquele que pode resolver. Porque não adianta nós reclamarmos do governo, que a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflição, mas que era para nós termos que bom ânimo, que o nosso descanso não era aqui. Aí no livro de Miqueias nós vemos que uma cidade tão pequena, um lugar tão insignificante, mas que deteria nela, nasceria dela, aquele que mudaria a história de toda a humanidade. Aí no livro do profeta Isaías, por volta de 700 anos antes do nascimento de Cristo, ele registrou profeticamente: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Lá no livro de Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, ele vai dizer qual é o sinal que o Senhor daria do nascimento do Filho de Deus, do nascimento de Jesus, desse que habita em nossos corações, desse que partiu para a glória, mas deixou o Espírito Santo como seu advogado, que intercede por nós e leva para Deus as nossas petições. E no livro do profeta Isaías, ele diz, e uma virgem dará à luz a um filho, e se chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é o quê? Deus conosco, Pai da eternidade, Príncipe da paz, um Deus que é soberano, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo que se fez carne e se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele não é digno da tua vida? Você morreria por alguém? Você entregaria teu filho a morrer por alguém? Eu não entregaria o meu, não, amados. Eu não vou ser hipócrita dizendo, eu daria meu filho para morrer por fulano ou por Bertano. Não. Porque o nosso amor pelos nossos filhos, ele é muito grande. Mas Deus, olhando do céu, ele viu que Noé não teve jeito. O homem continuou pecando após o dilúvio. Davi não deu jeito.
Moisés não deu jeito. Os profetas vinham e eram mortos. E agora resta o quê? Preciso enviar o meu filho. E ele enviando o seu filho, ele sabia como o seu filho ia padecer pelos nossos pecados. Pecados esses que Jesus não teve culpa. Nenhuma culpa ele tinha dos nossos pecados. Mas pela desobediência do homem, Jesus precisou sofrer por nós. Em Isaías capítulo 9, versículo 2, diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. E quando nós entendemos isso, Jesus nasce em Belém. Os reis magos vão visitar Jesus. À alta hora da noite, o anjo vem e fala para José: pegue o menino e a sua mãe e vá para o Egito, porque aquele homem, o Herodes, quer matar o menino Jesus. Diz a história que nunca houve, não haverá homem mais sanguinário do que foi o rei Herodes. Ele não dividia o seu trono com ninguém. O homem que matava os próprios filhos para que eles não herdassem o seu trono. O homem que mandou prender vários soldados para que no dia da sua morte, aqueles soldados fossem mortos e houvesse pranto. E os povos vizinhos achassem que estavam pranteando porque ele havia morrido. E Herodes procurava matar Jesus. E o anjo aparece a José. E José obedece e pega Jesus e vai para o Egito. Pega Jesus e Maria e vai para o Egito. E lá fica até a notícia da morte do rei Herodes. Mas quando o rei Herodes morre, o anjo novamente aparece a José e fala o quê? Aquele que procurava matar o menino é morto. Volte para Belém. José, em obediência novamente, faz o quê? Pega José e Maria, volta para Belém. Mas chegando em Belém, ele tem a notícia que Antipas, filho de Herodes, é aquele que governa. E ele, temendo no seu coração, perdeu o seu filho amado Jesus. Porque, amados, olha, o filho por adoção, um filho que não saiu de José, mas o filho que ele amou, que ele registrou como teu filho, porque o filho poderia ser até mesmo o filho legítimo. Enquanto ele não fosse registrado, ele não era tido como filho daquele pai. E José, temendo pela vida de Jesus, José pega Jesus e Maria e desce para Nazaré. Sai de Belém e desce para Nazaré. Lugares longínquos uns dos outros. Mas havia uma incumbência muito forte no coração de José. Proteger o filho amado de Deus. Proteger aquele ao qual foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre da sua amada Maria. E agora Jesus está onde? Jesus está em Nazaré. Mas Jesus, ao crescer, né, vai crescendo. Jesus, então, ele começa a fazer o quê? Ele começa o seu ministério. A Bíblia diz que os milagres de Jesus foram tantos que nenhuma biblioteca conseguiria conter os livros. Então, nós entendemos que Jesus era uma criança diferente. E agora a Galileia dos gentios. Jesus também ganha a Galileia dos gentios. Jesus desce para Nazaré, para Galileia. Porque lá, mas começa lá em cima e vai descendo. A Galileia é a parte mais baixa daquele lugar. E aí em Mateus, no capítulo 4, no versículo 12 e 17, diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia.
E deixando Nazaré, foi habitar entre Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e Naftali, junto ao caminho do mar, além da Galiléia, das nações, dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra das sombras da morte. Raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizendo, e arrependeram-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Jesus não nasceu somente para eles, Jesus nasceu para nós também. E nós vemos que quando aqui, portanto, o Senhor os entregará ao tempo em que está em dores de parto, tiverem dado a luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguro, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Aquela criança que nasceu na manjedoura em Belém, foi levado para o Egito, trouxe de volta para Belém, depois para Nazaré, Galiléia. Esse homem nasceu como um bebê, viveu como um cordeiro, mas voltará como um leão para julgar os vivos e os mortos. Você e eu passaremos por esse julgamento. Um julgamento qual não teremos a segunda chance. Essa chance está sendo dada a nós hoje. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está intrínseco no nosso coração. E este reino é chegado para toda São Gonçalo. Sabemos que hoje tem essa passeata de jovens, de homens e mulheres, que se deixam ser levados por tantas outras doutrinas, por tantas outras palavras, e menosprezam o amor de Deus. Mas Jesus, nessa noite, está dizendo, eu os amo também. Eu não os menosprezo. O dia em que eles reconhecerem que são miseráveis pecadores, os meus braços estão abertos. Não mais na cruz, mas estão abertos para abraçá-los e trazer para o meu pastoreio. Vidas que dependem de nós, vida que depende da nossa oração. Você vai dizer, pastora, mas eu não conheço ninguém que está lá. E daí? Eu também não. Mas quando nós oramos, nós falamos o quê? Senhor, o Senhor sabe aonde eles se encontram. O Senhor sabe que esses jovens precisam de reconhecer o Senhor como Salvador. Que o Espírito Santo comece a trabalhar na vida deles. E que nós possamos, amados, vermos uma igreja atuante, fora das quatro paredes, levando a palavra do Senhor para essa juventude que necessita do amor de Deus. Lá no sul, tivemos lá durante uma semana, e uma das coisas que entristeceu meu coração foi saber que tem igreja fechada. Sabe por que tem igreja fechada? Porque não tem quem vai. Lá no sul, templos tem somente 10, 15 pessoas. Relato do bispo Nelson é que precisamos orar. Aconteceu toda aquela tragédia no sul para que os nossos olhos fossem abertos. Para que nós possamos interceder por aquele povo cada dia mais. E às vezes nós nos preocupamos porque nós precisamos enfrentar o engarrafamento para chegar na igreja. Enquanto eles, às vezes, precisam de 3 horas para chegar em uma congregação. Amados, nós somos beneficiados pelo amor de Deus nessa terra chamada São Gonçalo, chamada Estado do Rio. Nós somos beneficiados porque em cada esquina tem uma igreja.
Em cada esquina tem uma igreja, em cada esquina tem alguém cantando um louvor. E nós, às vezes, ficamos cheios de dedos. Porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo. Enquanto lá vemos relatos de igrejas fechadas. E aí eu falei, eu venho para cá, né? Mas as igrejas ficam longe, às vezes 12 horas de viagem. Que o bispo Nelson precisa, às vezes, ir. Porque ele é o bispo daquela região. Uma região enorme, onde somente 3% dos municípios tem uma igreja evangélica. Jesus veio para os nossos irmãos gaúchos também. Enquanto nós nos acomodamos, enquanto nós não saímos de Nazaré e vamos para a Galileia, o inimigo ganha espaço. Enquanto nós nos acomodamos, o inimigo ganha espaço. E o que nós temos feito? Aqui no livro de Miqueias, o povo volta para Israel. O povo volta para a terra prometida. Esta será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores, 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria, a espada e a terra de Nirode. Quem foi Nirode, amados? Um dos homens violentos, um dos homens sábios e violentos, que era o descendente de Caim. O homem que juntou muitos homens para ganhar o quê? O reinado de Deus. Vamos fazer uma torre muito alta, porque nós vamos tocar o céu. Mas a palavra de Deus diz que Deus desce à terra e confunde a língua dos homens. Porque todo o poder foi dado ao Senhor Jesus. Todo poder pertence ao Senhor. Todo poder pertence ao nosso Deus, que fez os céus e a terra. Todo poder pertence a Ele. Ele não divide a sua glória com ninguém. E nós vemos, às vezes, tanta prepotência de homens e mulheres querendo ser maior do que o outro. Homens e mulheres querendo estar no pedestal mais alto. Não! O lugar mais alto que a igreja do Senhor precisa estar é aos pés do Senhor. É de joelho dobrado, clamando a Deus por livramento. Clamando a Deus para que possamos vencer os dias maus. Clamando a Deus por salvação de vidas. Clamando a Deus por libertação da nossa nação. Que a cada dia vai se perdurando a maldade do homem. Um povo que vivia na escuridão e na sombra da morte, um povo triste, abatido e amargurado, havia neles um descaso ou uma ignorância sobre eles, mas a luz de Deus brilhou sobre aquele povo, e a luz do Senhor brilha sobre nós também. A luz de Deus nesta noite, Ele brilha sobre a tua vida. A luz do Espírito Santo brilha sobre a vida da tua família. A luz do Senhor brilha sobre a vida do teu lar, dos teus filhos, do teu trabalho. Não podemos desistir de caminhar, não podemos desistir de sermos filhos e filhas de Deus, chamados por um propósito de levarmos uma geração que se encontra perdida ao encontro com o Altíssimo, ao encontro com o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasceu como um bebê, morreu como um cordeiro, mas voltará como um leão para julgar os vivos e os mortos.